Boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, pedindo também a licença aos benfeitores guardiões dessa casa, para que possamos utilizar essa tribuna, que não nos julgamos com as condições que ela determina, mas que pela bondade de Deus aqui estamos. Como bem falado pelo nosso irmão Paulo, as reflexões de hoje estarão envolvidas no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz sobre o título Os Trabalhadores da Última Hora. Allan Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo para tratar dos ensinos morais oferecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Através desses ensinos, Ele nos possibilita traçarmos um roteiro para a nossa própria vida. É aquele caminho reto, aquele caminho que está à nossa disposição, para que a gente possa não mais errar se erramos no passado, mas que a gente possa deslumbrar este mundo futuro do qual fala-nos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele traz para cada um de nós uma proposta. O Evangelho nos traz uma proposta de renovação, mas não a renovação do outro, mas sim a nossa renovação íntima, a nossa mudança, como a gente sempre fala, né? A forma como nós possamos destituir o velho homem que nós criamos dentro de nós ao longo das encarnações, e que agora é chegado o momento de nos despedirmos deste velho homem, na simbologia da palavra, e sim recebermos este novo homem neste novo mundo regenerado, que está aí batendo a nossa porta. Portanto, o Evangelho é o caminho pelo qual todos nós buscamos a tão sonhada felicidade. Mas quando falamos do Evangelho, nós falamos da felicidade, não falamos daquela felicidade imediata, porque não seria justo nós trazermos de outras vivências, situações que hoje nos chamam a responsabilidade e simplesmente serem apagadas as dificuldades que porventura tenhamos causado. É necessário que paulatinamente nós nos reparemos, nós nos harmonizemos com a lei de nosso Senhor. E como fazemos isso? Através das reencarnações. Vem o Espiritismo e nos ensina, este que é o Consolador prometido, né? Nos ensina tudo aquilo que fora deixado propositadamente, sob cobertas, aquelas verdades que não foram possíveis ser ditas naquela ocasião em que Jesus esteve aqui. E Jesus, naquele momento, mediante a idade evolutiva de nós, a humanidade, nos falou por parábolas diversos ensinamentos que até hoje buscamos a sua interpretação. Nas palavras de Caiba Schutel, as parábolas do Evangelho são alegorias de valor moral. Jesus utilizava as palavras para fazer-se compreender. Então ele falava aos agricultores por meio de fatos da agricultura. Então ele fala do joio e fala do trigo. Ele fala aos pescadores por atividades de pesca. Então ele fala que os homens jogaram ao mar a rede, né? Tem aquela passagem tão bela. Fala também sobre os afazeres domésticos, quando ele fala da farinha e do fermento. E qual seria a fala dele para os trabalhadores, né? Então ele vem falar-nos do trabalho. Então Jesus traz essas comparações para que a gente possa melhor compreender a sua mensagem, a sua fala. E o Espiritismo vem complementar, não vem contradizer, mas vem complementar e abranger ainda mais os seus ensinamentos. Vem nos dizer de onde nós viemos.
vem nos falar por que nós estamos aqui hoje. E também vem nos fazer um convite à compreensão para onde que nós iremos depois do nosso desencarne. Ele atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e traz o consolo pela fé, mas não aquela fé cega. Ele nos traz o consolo pela fé raciocinada, entendendo o porquê das coisas e nos dando com isso a esperança. Emmanuel contribui com a nossa compreensão quando diz que muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se às perquisições teológicas, pesquisas em torno de Deus, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, esperam Cristo venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então não adianta tão somente nós conhecermos os ensinamentos do Mestre, aqui trazido por Emmanuel, transformando os seus ensinos em uma relíquia que nós adoramos, mas não praticamos. E quando falo aqui na prática do Evangelho, trago também como uma meta para mim mesmo, Coloco-me nesta condição, porque sei o quanto ainda preciso buscar. E quando nós recebemos esses convites para que possamos falar do Evangelho, é a nós mesmos que nós falamos primeiramente. Então, é a mim a quem mais recebo quando eu faço os estudos que aqui nós apresentamos na condição de expositor da doutrina espírita. Voltando à época em que Jesus encarnado esteve, traçando uma analogia para o tema desta noite, nós observamos 3 alimentos básicos naquela época em que viveu. O primeiro, que é muito falado nos textos bíblicos, era o peixe, porque se consumia outras carnes, mas o peixe era o prato mais presente, a proteína mais presente entre aqueles que viveram naquela época. Tinha também, por exemplo, o cordeiro, mas eram carnes não tão acessíveis. O outro prato, o outro alimento comum naquela época, e que é comum até hoje, é o trigo pelo qual fazíamos e fazemos ainda o pão. Mas nós temos também um terceiro alimento muito comum, que é trazido também em algumas passagens evangélicas, que nos fala do vinho. E nós ficamos com a interpretação do vinho, não aquele vinho alcoólico, mas aquele vinho extraído naturalmente, sem a fermentação. Então são os 3 alimentos que nós observamos naquela época em que Jesus aqui esteve. Ainda em analogia, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da codificação espírita, nós observamos, por orientação dos benfeitores a Kardec, por recomendação deles, nos traz a representação gráfica de uma cepa. Não sei se todos sabem o que é a cepa, mas aqueles que não sabem, então, é um ramo de parreira, como a gente diz, mas é o ramo de parreira de uva. Então, uma pequena rama com algumas folhas e um cacho de uva. Essa grafia, essa representação gráfica, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos. Por quê? Não é um símbolo, mas é um emblema do trabalho de Deus em nossa vida, do trabalho do Criador. Nas palavras de Kardec, traz os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Aqui a cepa vem num emblema, nos fazendo remeter ao corpo. A cepa é o corpo. O licor extraído é o espírito.
E a baga, então, é essa ligação do espírito com a matéria. E como que se faz o vinho? Ou como que nós fazemos o suco natural de uva? Muitos de nós devem saber, mas aqueles que não sabem, este licor que é extraído da uva, hoje já existem técnicas mais modernas, mas se utilizava a técnica de pisar na uva, né? Lá no lagar, que é um recipiente, então se colocavam as uvas ali e as pessoas pisavam sobre ela, extraindo aquele licor, extraindo aquele suco da uva. Então, fazendo essa analogia, nós já observamos um grande ensinamento. Observamos que para extrair esse licor, o espírito, a alma, que nem a gente diz no popular, a alma da coisa, né? O espírito, a essência, é necessário o trabalho de pisar sobre ela. Mas nós observamos também a presença da dor, de extrair pisando sobre o fruto, para que a gente possa extrair a essência. Isso nos remete à nossa própria vida, que nos faz o convite ao trabalho e que nós permeamos com a presença da dor. Nas palavras ainda dos benfeitores amigos, o homem refina o espírito pelo trabalho. Então, aqui nós já fazemos esta analogia e agora eu leio na íntegra para nos fazermos lembrar da parábola a qual está contida neste capítulo. Alguns chamam de a parábola dos trabalhadores da vinha, outros chamam de a parábola da vinha, mas enfim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, ou como alguns chamam, na 1ª hora, saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E eles respondem: Foi porque ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos contratou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Alguns dizem um denário. Podemos dizer que receberam R$100 cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda ou R$100 cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagastes tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber-vos uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Está lá no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 20, do versículo 1 até o 16. A vinha, nesta simbologia, nesta alegoria, é o nosso campo de atuação, é o nosso planeta, somos nós, os trabalhadores que estamos contidos,
nesta vinha. Mas chama a atenção aqui as horas. Observemos que este pai de família sai de madrugada, sai muito cedo. E quando nós observamos que é um trabalho na agricultura, normalmente as pessoas saem para trabalhar logo que clareia o dia. Então tudo nos leva a interpretar que esta primeira hora seria em torno das 6 horas da manhã. Então sai esse pai de família a primeira hora e contrata os primeiros trabalhadores. Sai a terceira hora, que nos leva a crer que se a primeira é 6 horas, a terceira 9 horas. Depois ele sai a sexta, 12 horas, sai a nona, 15 horas, contratando trabalhadores, e por fim, na 11ª hora, em torno das 17 horas, ele contrata os últimos trabalhadores. Por vezes nós queremos colocar a Deus os mesmos critérios que nós colocaríamos, e é onde a gente se equivoca, porque o nosso olhar ainda é muito limitado. Aqui, nessa interpretação das horas, nós podemos também perceber as diversas fases dos movimentos regeneradores da humanidade. Cada um de nós tem a sua hora, cada um de nós tem o seu despertar. Uns despertam mais cedo e vão trabalhar logo, outros despertam um pouquinho mais tarde. Mas isso também não quer dizer que aquele que saiu mais cedo trabalhou mais. Observemos o nosso cotidiano e talvez vamos lembrar de nós mesmos ou de alguém que nos participa do trabalho, que nem todos empreendem os mesmos esforços para realizar o seu trabalho, né? E o que espera o Senhor da vinha para com os trabalhadores que Ele contratou? Que executem bem o trabalho. O que espera Deus de nós na sua vinha? Essa pergunta nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade na vinha do Senhor, não é verdade? Aqui, nesta parábola, se não analisarmos ela de uma forma mais minuciosa, nos traz uma aparente injustiça. Como pode aquele que começou bem cedo e que o Senhor da vinha combinou, olha, eu vou te pagar R$100 pela tua jornada de trabalho, e com os demais trabalhadores a gente não observa essa combinação, te pagarei o que lhe for justo, ele diz para os demais. Então, aqui se observa o valor do trabalho para o progresso humano. Mas não quer dizer, como falamos há pouco, que aquele que começou mais cedo trabalhou mais. E com ele foi ajustado os R$100, e foi isso que ele recebeu. Mas ele se sentiu injustiçado, porque ele começou antes e recebeu a mesma coisa que aquele último, que faltava só 1 hora para encerrar a jornada, ele recebeu a mesma coisa. Mas daí o Senhor da vinha pergunta, porque o teu olho é mau, tu queres que eu também o seja? Eu não combinei contigo os R$100, está aqui os teus R$100. Agora eu quero dar para os últimos tanto quanto dei para os primeiros. Porque os últimos não estavam lá esperando o trabalho porque eram preguiçosos, eles estavam aguardando a oportunidade. É como aquela pessoa que está há muito tempo procurando trabalho e quando encontra, depois de muito esforço, empreende todos os seus esforços para realizar bem feito. E não poucas vezes ele supera aqueles que já estão há mais tempo. É como na casa espírita. Nós somos vários há muito tempo. Mas será que todos nós empreendemos todos os nossos esforços igualmente? Por vezes somos visitados por irmãos, às vezes até numa fase mais madura, que vem com uma motivação porque só lhe faltava conhecer a vontade, a força de vontade ele já trazia desde sempre, mas então quando ele se depara com as verdades do Espiritismo, ele se coloca à disposição do trabalho. E às vezes algumas pessoas ficam inclusive com inveja. Será que isso acontece na casa espírita? Acontece em qualquer lugar, na verdade, não é? Isso nos faz e nos traz também grandes reflexões para que a gente possa
compreender e nos entender e também perceber-nos quanto humanidade. Outra ideia que a parábola nos traz é o significado do trabalhador e do trabalho da vinha, que vamos falar mais adiante. E também nos traz um princípio importantíssimo, né? Que é o princípio da reencarnação. Então, o pai de família, nesta compreensão que nos traz, é Deus, a vinha somos todos nós, a humanidade no campo de trabalho. O trabalho é a lei da natureza, o trabalho do bem, as aquisições das virtudes, e o convite sempre aconteceu, mas por vezes nós não demos atenção, não escutamos. Por isso, cada um ao seu tempo, cada um na sua hora, cada um no seu despertar. E as horas são as diferentes convocações, né, que Deus nos faz. E qual que é o salário? Qual que é o salário deste trabalho todo, né? Qual que é o salário? É aquela tão almejada felicidade e também a nossa consciência tranquila. É a nossa própria evolução. Este é o salário que nós obteremos quando o trabalho for bem realizado nesta vinha do Senhor. Aquele que sai mais cedo não perde o tempo, mas Deus, que é misericordioso, Ele oportuniza a todos nós as mesmas oportunidades. E aí nós recorremos ao Livro do Espírito, na questão de número 115, e Kardec questiona, né, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Qual que é a resposta que os benfeitores nos dão? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, ignorantes no sentido de não saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Ou seja, quanto mais nós evoluirmos, mais nós nos aproximamos de Deus, porque Deus está sempre perto de nós, mas nós nem sempre estamos ligados ao nosso Pai Criador. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Porém, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros, no entanto, só lamentam, e pela falta que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o Senhor da vinha, nesta parábola, nos traz grandiosos ensinamentos. Todos receberam as mesmas oportunidades. As oportunidades são iguais. O que difere é que, naturalmente, alguns espíritos foram criados antes e outros depois, não é? O próprio Mestre Jesus foi criado simples e ignorantes. Imaginemos se assim não o fosse. Nós talvez não nos identificaríamos com a sua personalidade. Quando nós identificamos nele, que é o nosso irmão mais velho, que nos trouxe o seu exemplo, vivenciou as leis de Deus como um exemplo para todos nós, nós nos identificamos com este espírito de luz, porque sabemos que ele também trilhou as etapas da vida e que agora ele, sabendo e constituindo um saber maior que o nosso, vem compartilhar conosco por amor a nós, por amor aos seus irmãos, sob o amparo, sob a permissão de Deus, não é? E aqui nós observamos também a necessidade do trabalho, como dizem os benfeitores, a fim de nos esclarecer e para que possamos chegar progressivamente à perfeição. E também destaca-se o esforço individual que nós temos que fazer para isso. A nossa grande meta é essa nossa renovação enquanto espíritos que nós somos, não é? A parábola dos servidores envolve conceitos extremamente profundos. Fala do local do nosso trabalho, que é essa terra abençoada, mas fala também das nossas obrigações. E nas palavras de Emmanuel, sobre a psicografia do Chico Xavier, nos diz assim: por enquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe, ou a terra, pode ser o tablado de hegemonias
políticas, raciais, ou seja, autoridades de uns sobre os outros, mas perceberão em tempo o clamoroso engano. Será que isso nos remete a alguma realidade que estamos passando hoje, né? Digo de novo, alguns de nós guardam a ilusão de que a Terra pode ser um tablado de hegemonias raciais e políticas. Então, continua o benfeitor, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na Terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. É a missão de cada um de nós, não é? Que nos dá a oportunidade de aqui estarmos, para que nós possamos também contribuir com a obra do Criador, fazendo a nossa parte, fazendo bem feito o nosso trabalho. Pode ser algo que pareça pequeno, mas para nós, mediante as nossas forças, talvez seja algo muito grandioso. Quantos, antes de reencarnar, se compromete querendo fazer grandiosas obras e volta muitas vezes mais endividado ainda, não é? Quantos de nós, então, fazermos bem feito o pequeno, para que possamos, quem sabe, um dia fazermos algo ainda maior, não é? O Espírito Constantino, neste capítulo, fala sobre o salário do obreiro, que o salário é proporcional à oportunidade bem utilizada, como nós dizíamos, né? Ficou o trabalhador da última hora disponível, mas não é na preguiça. Quando houve a oportunidade, ele a aproveitou. Todos nós somos convidados a participar desta vinha do Senhor, indiferente de raça, classe social, etnia, pessoas consideradas dignas, indignas, pessoas de todas as religiões que querem e que estão dispostas à prática do bem. Mas, Caim Bachutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos traz algumas condições essenciais para os trabalhadores. A primeira dela é a constância no trabalho. Não adianta nós ficarmos desistindo do trabalho, porque mais cedo ou mais tarde nós teremos que cumprir com as nossas obrigações. Fala ele também da questão do desinteresse, não é? Quantos de nós, quem sabe, em algum momento, pudera demonstrar desinteresse ou desacreditar-se de muitas coisas, né? Então esta é uma condição, nos interessarmos e buscarmos compreender, como nos ensina a doutrina, né? A utilizarmos a nossa razão, termos boa vontade em empreender o nosso trabalho e empreendermos também o nosso esforço naquilo que nós assumimos fazer. Diz ainda que o mercenário trabalha pelo dinheiro, que é o seu único fito. Sua única aspiração é receber salário. Em todas as ramificações dos conhecimentos humanos, há os escravos do dinheiro e há o operário do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram, na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, não é? Aqui a gente observa também no cotidiano, né? Quantas pessoas às vezes ficam no trabalho, fingindo que estão trabalhando, olhando o relógio, não é? Não produzindo como deveríamos. E quantos outros, às vezes, né, dão duro, saem mais cedo, chegam tarde, moram longe, mas que procuram cumprir o seu dever com todo o esforço que possa empreender naquela atividade. Ainda dentro desta parábola, o espírito Henry Heine, lá no ano de 1863, nos elucida dizendo que os primeiros trabalhadores, aliás, os trabalhadores da primeira hora, são aqueles que foram sensibilizados pelos profetas, por Moisés. Então, desde aqueles tempos, nós estamos recebendo estes convites, até o tempo de Jesus e agora, com o terceiro, a revelação aí, do Espiritismo, até hoje. Então, desde aquela época, nós estamos recebendo estes convites.
Muitos aceitaram e desistiram, e muitos agora estão aceitando este convite, não é? Esse é o germe do futuro, a harmonia, diz o benfeitor, entre o passado e o futuro, onde que a reencarnação nos oportuniza a todos aproveitarmos esta última hora. Aqueles que sabem aproveitar o que nos deixou, aqueles que vieram primeiro, é como se fôssemos escalar uma grande montanha e que essa montanha já tenha sido escalada. Então aqueles que foram primeiro já fixaram os pinos, já traçaram uma rota, e agora nós que estamos subindo depois deles, podemos aproveitar, devemos aproveitar os ensinamentos que eles nos deixaram. Já traçaram aquela rota, já tiveram alguns percalços e que nós não precisamos mais nos confundirmos naquela rota, já existe uma trilha. Então, observarmos o nosso proceder do nosso dia a dia. Aqui nós temos uma infinidade de livros para que a gente possa buscar conhecimento, aprofundarmos no entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como este roteiro de vida a todos nós. Ainda diz assim: os que souberam aproveitar a oportunidade ao longo das sucessivas reencarnações, estes são os trabalhadores da última hora, assim como também aqueles que não temeram as lutas e que também não temeram os desafios impostos pelas provações, mas que sempre agiram como alunos aplicados. Ainda esse benfeitor nos diz e direciona a mensagem para nós, espíritas. Diz assim: dentro das várias oportunidades que nós já tivemos, ficamos à margem do trabalho. Mas chegou o momento do nosso chamamento. Quando que é esse momento? É nesta encarnação, é na encarnação atual. Nós temos a oportunidade do salário, mas temos que trabalhar primeiro. Em analogia à 11ª hora, aproveitemos a oportunidade, os alicerces que nos foram trazidos por aqueles que nos antecederam. Então, a última hora é a hora do acerto de contas. Com quem? Com a nossa consciência, não é? Quando nós formos chamados para esse acerto de contas com a nosso juiz íntimo, não é? Não vai perguntar o que nós fizemos com o outro, o que nós fizemos, as atividades que o outro fez. Não vai pedir contas do que o outro fez, mas do que nós fizemos, do que nós realizamos ou do que nós deixamos de realizar. E isso simboliza, essa 11ª hora, o final de um ciclo, para começar um novo ciclo. Mas quantos tombamos? Está tudo certinho e de repente nós tombamos, não é? Em uma psicografia que eu até não recordo em qual livro, né, nos fala que em alguns eventos nenhuma rejeição, assim, cada um faz o que acha certo, né? Mas conta a história de um espírito que trouxe a sua vida muito regrada, mas que em certo momento se entrega às festividades do carnaval e acaba endividado muito mais do que quando ele chegar. Então, isso nos traz uma reflexão acerca das nossas, do orar e do vigiar, não é? Os últimos serão os primeiros. Nós já vivemos aqui no passado, mas nós somos os mesmos. Só que somos os mesmos de antes, mas estamos diferentes. Hoje nós temos uma bagagem maior, nós temos recursos a mais à nossa disposição. Emmanuel nos lembra, através da psicografia de Chico, que o mundo, nas palavras do benfeitor, não é um barco desgovernado, e que as coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis divinas não. As leis divinas estão sempre em harmonia. A desordem que a gente ora ver na sociedade atual é por conta da sociedade em si, mas as leis divinas estão em ordem e elas acomodam as situações de acordo com essa lei embasada no amor, e que há uma certa ilusão, né, por parte dos homens de algo irreal, que a terra seja um jogo de distração. Não é isso, meus queridos irmãos. De fato não é. Nós não estamos aqui de passeio, nós estamos na nossa missão íntima, naquela, cada um sabe, cada um tem a sua meta a atingir.
E continua o benfeitor: todos os filhos de Deus trazem a tarefa de contribuir para a construção de um padrão de vida mais elevado. E nos alerta: onde quer que estejas, recordas que estás na vinha do Cristo. Que por vezes talvez não nos observemos a presença de Jesus, mas Jesus nos nota e sabe. Deus sabe de tudo que a gente faz, e a nossa consciência, nela está contida as leis de Deus. Então, quando nós cometemos algo que não é correto, a nossa consciência vai lá e nos demonstra isso através de variadas formas, não é? E quando nos fala o capítulo da missão dos espíritas, o espírito Erasto nos diz o seguinte: não ouvis se agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Ele vem nos falar desse processo de transformação. Essa mensagem é de 1863, se eu não me engano, e vem nos falar de forma tão atual, não é? Ele faz essa comparação a uma grande tempestade. O que as tempestades normalmente fazem? Elas varrem, elas tiram a sujeira debaixo do tapete, elas levantam, por vezes derrubam algumas árvores, quebram alguns paradigmas, algumas situações, mas logo em seguida a gente percebe um ar mais puro, mais limpo, mais respirável. E nos diz assim, ó: não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ele nos dá este consolo. O que ele quer dizer com isso? Não temais, os benfeitores estão conosco. Eles estão aqui nos ajudando. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, o nosso trabalho na vinha do Senhor. E diz mais: verdadeiros adeptos do Espiritismo, ou de todas as crenças do bem, né? Vós sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor de sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. E quantos estamos dispostos a esta renúncia? Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Vem nos falar de novo do trabalho, não é? Vem nos dizer também para que nós busquemos o abrigo na nossa fé, o abrigo a essa tempestade na nossa fé. Vem nos falar da reencarnação e da esperança frente às tempestades, sabendo e divulgando à medida do possível, né? Consolando a quem nos for possível consolar, falando da reencarnação, praticando, vivenciando bem, pois é isso que é a caridade, né? É a vivência, é o trabalho no bem, é colaborar a favor da justiça, não sem brigas, sem desavenças, mas a favor do que é justo, e termos coragem, diz ele, para que possamos prosseguir, para a gente trabalhar, não é? Não podemos servir a dois senhores, como nos diz outro capítulo do Evangelho, mas não devemos temer as emboscadas. Quando falamos do trabalho, lembramos da questão 674 do Livro dos Espíritos, que afirma que o trabalho é uma lei de Deus e que, portanto, nos constitui uma necessidade. Na questão seguinte, ele fala que o corpo trabalha, mas que o espírito também trabalha. Então, todas as vezes que nós estivermos em uma ocupação útil, nós estamos trabalhando, seja ouvindo alguém que às vezes precisa só ser ouvido, não é? Aconselhando, consolando, dando um alimento, ajudando de alguma forma, emprestando o seu ouvido. Estamos no trabalho útil, estamos trabalhando. Na próxima questão ele diz que o trabalho também é uma expiação, mas ao mesmo tempo é um meio de nós nos aperfeiçoarmos a nossa inteligência, porque se não fosse pelo trabalho, estaríamos permanentemente na infância em relação à nossa inteligência.
Trabalhar na vinha do Senhor é levar aos vossos irmãos a coragem, nas palavras de Kardec, a consolação, a resignação e, sobretudo, a esperança, quando encarnados, e indicar aos desencarnados a via da felicidade que perderam. Trabalhai sem cessar, e sereis assistidos, esclarecidos e também abençoados. O reino dos céus é referido ao estado de plenitude espiritual, que jamais será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa, sem a concessão da graça divina, prossegue o benfeitor amigo. Gostaríamos de, já encaminhando para a conclusão das nossas reflexões, trazermos aqui, nas palavras do Espírito de Verdade, que nos diz o seguinte: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra, nos convidando então para o trabalho. E fiquemos também com as palavras de Ismael, o benfeitor do nosso querido e amado Brasil. Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. Muito obrigado, queridos amigos, muito obrigado, queridos irmãos, pelas reflexões assistidas, e desejamos a todos muita paz e muita luz. Muito obrigado.